Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o helicóptero que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro do ano passado foi localizado hoje em São Paulo. Os 4 ocupantes não sobreviveram. No noticiário internacional, a Organização Meteorológica Mundial fez um alerta de que o ano de 2024 pode superar o recorde de calor registrado no ano passado. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que as ações da humanidade estão queimando a Terra e que 2023 foi uma mera prévia do futuro catastrófico que nos aguarda. E no esporte, a CBF informou hoje que o ex-técnico de futebol tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, está fazendo quimioterapia há 4 meses após ser diagnosticado com linfoma de Hodgkin. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. Hoje, a história daquele helicóptero que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro ganhou um desfecho hoje. A aeronave foi localizada na manhã desta sexta-feira em Paraibuna, em São Paulo, e os 4 ocupantes não sobreviveram. Foram 12 dias de buscas e a aeronave foi localizada em uma área de mata fechada próxima ao litoral norte de São Paulo. E isso só foi possível após a polícia rastrear o sinal de celular das vítimas. A polícia encontrou os corpos do piloto Cassiano Teodoro, de 44 anos, e os passageiros Rafael Torres, de 41, Luciana Rodziewicz, de 45, e Letícia Rodziewicz, de 20, ao lado dos destroços do helicóptero. Esse voo saiu da capital paulista na véspera do Ano Novo para uma festa em Ilhabela, no litoral norte. O piloto não conseguiu pousar na ilha por causa do mau tempo e ele iria voltar para a capital paulista. E nessa tentativa, o helicóptero precisou fazer um pouso de emergência em uma área de mata fechada. O piloto então decolou novamente, caindo cerca de 10 quilômetros depois, a poucos minutos de distância. O diretor do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, Paulo Rios, explicou a dinâmica da queda e os próximos passos da investigação. Que a aeronave destroça quando bate nas árvores. Ele saiu, voou um pouquinho, ficou tentando escapar das nuvens ali com a intenção de retornar para São Paulo, não de prosseguir para Ilhabela, né? E não conseguiu, infelizmente. Vão fazer toda a perícia nos corpos, no local, aquilo que for possível. Posteriormente, serão levados, extraídos do local. Ainda não é possível saber se o piloto seguiu ou não os protocolos de visibilidade mínima para decolar novamente depois do pouso de emergência, porque é uma área que costuma ter muita neblina por causa da Serra do Mar. A Aeronáutica Brasileira vai continuar as investigações, assim como a Polícia Civil. O comandante da missão de busca, o coronel Ronaldo Barreto, disse que o helicóptero não tinha caixa preta e nem localizador. Para a aeronave que não voa por instrumentos, o grande vilão é o mau tempo, não há dúvida disso. Mas existem regras estipuladas com mínimos meteorológicos para o voo visual e o voo por instrumento. Ele pode entrar no mau tempo, perder a visibilidade, perder a situacional e desorientar. A gente chama de desorientação espacial. É comum acontecer para quem voa instrumento e entra inadvertidamente numa nuvem, por exemplo. A causa oficial da queda ainda vai ser investigada para definir se o motivo foi apenas o mau tempo ou se a aeronave estava voando baixo demais e colidiu com uma árvore. Outro assunto que aconteceu no feriado do Ano Novo e que teve um desdobramento hoje é aquela história dos jovens que morreram dentro de uma BMW no sul do país. Hoje, a Polícia Científica de Santa Catarina confirmou que a causa da morte dos 4 jovens mineiros encontrados desacordados dentro do carro na manhã do dia 1º de janeiro em Balneário Camboriú foi asfixia por monóxido de carbono, decorrente das alterações irregulares no sistema de escapamento do veículo. A intoxicação pela substância já havia sido levantada anteriormente e durante os 10 dias de investigação, laudos comprovaram que o gás saiu pelo ar-condicionado do veículo, que passou por uma customização. Ao todo, 4 modificações foram encontradas no carro para aumentar o barulho do ronco do motor.
3 delas foram realizadas em Belo Horizonte e a última da troca do catalisador na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. De acordo com a perícia, o teor de monóxido de carbono próximo ao ponto de ruptura da tubulação, que é chamada de downpipe, foi de 1000 partes por milhão, que é o limite do aparelho de medição. O delegado da Polícia Civil, Vicente Soares, diz que os laudos apontam que a peça não foi comprada, foi uma espécie de gambiarra e a solda que foi feita de forma irregular foi a causa do rompimento. Foi realizada a oitiva do proprietário dessa oficina, qual relatou que esse downpipe, eles manufaturam na própria oficina, não foi um downpipe comprado de uma indústria, de uma fábrica, era de certa forma caseiro, né? E ele foi instalado ali. Vão ser ouvidos ainda agora os mecânicos que trabalhavam nessa oficina, serão ouvidos aí nos próximos dias para a conclusão do inquérito policial. Mas no momento, o inquérito é inclinado para um indiciamento por homicídio culposo, mas ainda vai ser concluído. Os responsáveis pelo serviço podem responder ao fim das investigações por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ainda segundo as investigações, no trajeto para Balneário Camboriú, uma das vítimas parou o veículo e disse para familiares que viajavam em outro carro que sentiu um engasgo no motor. Eles pararam, ligaram o veículo novamente e seguiram viagem. Já no dia 31, de acordo com as testemunhas, quando eles deslocam para Balneário Camboriú, por volta das 5 horas da tarde, e nesse trajeto, já chegando em Balneário Camboriú, faltando cerca de 1 hora, a vítima ali que estava conduzindo o carro, o Thiago, ele para o veículo e fala para os ocupantes do outro veículo, né, os familiares deles que estavam em outro veículo, que sentiu um engasgo no carro. Então eles param um pouco, não chegam a nem abrir o capô, e já tentam ligar o carro de novo, o carro funciona e eles vão em direção a Balneário Camboriú. As vítimas eram Gustavo Pereira Silveiras Elias, de 24 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos, Carla Aparecida dos Santos, de 19, e Nicolas Kowarski, de 16. Os jovens eram de Paracatu e Patos de Minas, em Minas Gerais, mas moravam na Grande Florianópolis há cerca de 1 mês. Os 4 tinham ido buscar uma amiga que saiu de Minas de ônibus para encontrar o grupo na rodoviária. De lá, eles iriam para Florianópolis. E ao chegarem no local, os ocupantes relataram ânsia de vômito e tontura e decidiram descansar dentro do carro. Eles respiraram o gás por cerca de 4 horas e chegaram a ser socorridos, mas as mortes foram confirmadas ainda no local. Mudando completamente de assunto, vamos para a política agora, porque o deputado André Janones é alvo de uma investigação do Ministério Público Federal do Distrito Federal por prática de rachadinha. Lembrando que ele já estava na mira do STF. Relembrando para você também esse caso, os servidores denunciaram que ele cobrava até 60% dos salários dos funcionários do gabinete. Áudios divulgados pelo portal Metrópolis mostram que Janones também pedia que os servidores, além de devolverem parte do salário, pagassem as contas que ficaram da campanha dele para prefeito e despesas pessoais como alimentação, carro, poupança e previdência. O inquérito civil público do Ministério Público, que foi aberto hoje, vai apurar indícios de improbidade administrativa e vai andar na primeira instância, paralelo ao processo que corre no STF, que apura peculato e associação criminosa envolvendo esse mesmo caso. A advogada Beatriz Colim, especialista em direito criminal, que foi ouvida pela nossa reportagem, explicou que mesmo com foro privilegiado, nesse caso o deputado pode ser investigado em primeira instância por se tratar de improbidade administrativa. Ações de improbidade administrativa não estão abrangidas pelo foro por prerrogativa de função. Até essa questão ela foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu por maioria de votos que a Corte ela não tem competência mesmo para processar e julgar ação de improbidade administrativa contra o agente público, ainda que ele tenha foro, né? Porque o foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal, ele só abrange infrações penais comuns, o que não é extensível, né, às ações de improbidade administrativa que têm natureza civil. Lembro você que o deputado federal, que é aliado ao governo Lula,
alvo ainda de um processo no Conselho de Ética da Câmara, que foi ingressado pelo PL em dezembro do ano passado. Segundo o presidente dessa comissão, o processo vai ter andamento após o retorno do recesso parlamentar. O Ministério Público foi acionado pelo ex-deputado federal Deltan Dallagnol, que foi cassado. André Janones não se manifestou sobre esse caso. Na economia, sabia que a transferência via DOC, aquele documento de ordem de crédito, vai acabar na segunda-feira? Pois é, às 10 horas da noite do dia 15 de janeiro, os bancos vão deixar de oferecer esse serviço de emissão e de agendamento, tanto para pessoas físicas quanto para empresas. E hoje, ao longo da programação da CBN, a gente falou sobre esse assunto até para não pegar ninguém desprevenido, né? E em entrevista ao Jornal da CBN, o diretor adjunto de serviços da Federação Brasileira de Bancos, o Walter Faria, disse que o DOC era um sistema antigo, criado em 1985, e caiu em desuso, sobretudo após a criação do Pix. Dos 37 bilhões de operações feitas no ano passado, o DOC representou 0,05%. Então o uso dele é muito, muito pequeno. As pessoas, sim, elas se adaptaram muito rapidamente à utilização do Pix e ele caiu no gosto popular. A gente tem aí um número de transações muito grande com o Pix. O ano passado foram 17,6 bilhões de transações. Você vê a diferença de utilização. A data máxima de agendamento do DOC vai até 29 de fevereiro, quando os bancos terminam de processar os pagamentos, encerrando o sistema definitivamente. Walter Faria também disse que não existe uma expectativa para o fim do TED, que é a transferência eletrônica disponível. A TED é um mecanismo eletrônico ainda muito utilizado, principalmente para a transferência de grandes valores. A TED, ela tem a liquidação em até 1 hora, né? Então a gente tem um processo também quase que online para transferência. Não há previsão de extinção do uso da TED, pelo contrário, eu acho que ela ainda vai muito longe. Além do DOC, deixará de ser oferecida também na segunda-feira a Transferência Especial de Crédito, ou TEC, que é uma modalidade por meio da qual empresas podem pagar benefícios a funcionários e que também está em desuso. E aproveitando que eu estou aqui na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,33% aos 131.075 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em baixa de 0,37%, cotado a R$ 4,857. Já o euro encerrou o dia de hoje em baixa de 0,61%, cotado a R$ 5,321. No noticiário internacional, tensão lá na Ásia. O exército da China disse hoje estar preparado para reagir contra qualquer plano de independência de Taiwan que realiza eleições presidenciais neste sábado. Essa eleição aí é vista como um momento de risco pelas autoridades chinesas, que consideram esse território como parte do país e acusam os Estados Unidos de tentarem interferir na soberania chinesa. Agora vamos para outra parte do mundo. Vou falar agora sobre o conflito entre Israel e Hamas, porque hoje aconteceu uma audiência na Corte Internacional de Justiça em Haia sobre o processo que foi aberto pela África do Sul, que acusa Israel de cometer genocídio na faixa de Gaza. Na audiência, o governo israelense classificou de grosseiramente distorcidas as acusações apresentadas pela África do Sul. Na sessão desta sexta-feira, advogados de Israel disseram que os ataques a Gaza são uma ação de autodefesa. O consultor jurídico do Ministério de Relações Exteriores de Israel, o Tal Becker, disse o seguinte no tribunal, abre aspas, se houve atos de genocídio, eles foram perpetrados contra Israel. O Hamas busca o genocídio contra Israel. O país está em uma guerra de defesa contra o Hamas e não contra o povo palestino. O componente-chave do genocídio, a intenção de destruir um povo no todo ou em parte, está totalmente ausente. Fecha aspas. Só para você entender melhor, a Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, da ONU, classifica o genocídio como qualquer ação com a intenção de destruir totalmente ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso.
Após as audiências dessa semana, a Corte de Haia deve se pronunciar até o fim de janeiro sobre o fato de Israel interromper ou não temporariamente as ações militares em Gaza. Neste caso, vai caber ao Conselho de Segurança da ONU determinar a aplicação dessa determinação. Já uma decisão do Tribunal de Haia sobre o fato de Israel cometer ou não genocídio pode demorar anos para ser feita. Na quarta-feira, o Itamaraty disse que o presidente Lula declarou apoio à ação da África do Sul na Corte Internacional, ou seja, considera que Israel está cometendo um genocídio contra os palestinos. No dia seguinte, a Embaixada de Israel em Brasília afirmou que o Brasil deve levar em consideração que, segundo a definição da ONU, para o termo genocídio, o principal é a intenção, e Israel não tem intenção de matar palestinos não envolvidos no conflito, apesar do Hamas usar pessoas como escudos humanos. E para fechar o giro internacional de hoje, vou falar sobre meio ambiente porque a ONU fez o seguinte alerta, que este ano pode superar o recorde de calor registrado em 2023. A Organização Meteorológica Mundial informou que a tendência de aquecimento observada entre junho e dezembro de 2023 vai continuar este ano com os efeitos do fenômeno El Niño. Esse padrão climático geralmente está associado a um aumento nas temperaturas em todo o mundo e o seu efeito costuma ser sentido no ano seguinte à sua ocorrência. O relatório anual da Organização Meteorológica Mundial, que faz um resumo aí de várias bases de dados reconhecidas, confirmou que 2023 foi de longe o ano mais quente registrado. A temperatura média anual de 2023 ficou em 1,45 graus acima dos níveis da era pré-industrial. Com isso, segundo a organização, a constatação é que o planeta se aproxima cada vez mais dos limites estabelecidos no Acordo de Paris. Em 2023, o que surpreendeu a Organização Meteorológica é que o recorde foi registrado por uma margem enorme em comparação aos níveis médios dos últimos anos. A temperatura média anual global se aproximou do 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, que é um fato simbólico, porque o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas tem o objetivo de limitar justamente essa temperatura a longo prazo. E os dados mostram que a gente está chegando cada vez mais perto disso. Após a divulgação dessas informações, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse o seguinte, abre aspas, que as ações da humanidade estão queimando a Terra e que 2023 foi uma mera prévia do futuro catastrófico que nos aguarda, isso se a gente não agir. Por fim, ele fez um apelo dizendo que devemos responder com ações revolucionárias e que ainda podemos evitar o pior da catástrofe climática, mas somente se agirmos agora com a ambição necessária para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus e garantir a justiça climática. Fecha aspas. No esporte, a CBF informou hoje que o ex-técnico de futebol tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, está fazendo quimioterapia há 4 meses após ser diagnosticado com linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer do sistema linfático. Essa informação foi divulgada nesta sexta-feira em nota oficial pela CBF em nome da família de Parreira. Segundo esse comunicado, o ex-treinador vem apresentando excelente resposta desde o início do tratamento. Além disso, a família do treinador e a equipe médica do Hospital Samaritano, que o acompanha, disseram que Parreira segue evoluindo positivamente aos tratamentos e eles agradecem a todos pela preocupação e carinho. Isso porque no sábado passado, Parreira deu uma entrevista para a TV Globo no dia da morte de Zagallo e a aparência física dele chamou a atenção nas redes sociais. Ele estava irreconhecível, estava bem mais magro do que a gente costumava a ter no nosso semblante. E começaram aí as especulações sobre a saúde do ex-técnico. E aí, por fim, hoje a família se pronunciou sobre o assunto. No fim dessa nota, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, desejou pronta recuperação ao professor Parreira em nome de todos os torcedores brasileiros. Só fazendo um retrospecto aqui da carreira desse treinador, baita treinador, o Carlos Alberto Parreira tem 80 anos e foi o comandante brasileiro na conquista do 4º título da Copa do Mundo pela seleção brasileira em 1994, ao lado de Zagallo.
Além disso, Parreira participou de outras 4 Copas do Mundo, comandando outras seleções. A primeira foi com o Kuwait, em 1982, na Espanha. A segunda foi em 90, na Itália, com a seleção dos Emirados Árabes Unidos. Também em 1998, ele comandou a Arábia Saudita na Copa da França. E em 2010, ele foi técnico da África do Sul, que era a anfitriã da Copa. Além de 1994, Parreira também foi técnico da seleção brasileira na Copa de 2006, na Alemanha, e foi coordenador técnico do Brasil em 2014, quando o Felipão era o comandante da seleção. Nos clubes, ele conquistou títulos importantes pelo Fluminense, Corinthians e Fenerbahçe, da Turquia. Agora, vamos saber o que aconteceu nesta semana nas terras de Sucupira? Veranistas, turistas, vagabundistas. Olha aí, Precaju, estamos aqui com o Márcio Macedo. Isso é muito da nossa cultura, então estou muito feliz de estar em casa e participando do Precaju no Caranguejo Neto. Eu tô aí na pipoca esse percurso inteiro. Eu paguei as minhas passagens em voo comercial, fora do expediente. Eu fui no final de semana, numa agenda particular e não recebi diárias para isso. Pra frente, Sucupira! Calunice! É calunismo, eu não sabia de nada. Eu fui surpreendido tarcamente a senhora. Eu sabia que eles estavam lá, mas não sabia que estavam recebendo, que foram gastos recursos públicos sem ter agenda institucional. Isso eu não sabia, eu descobri tem 2 dias. A gente também se engana. Errar é humano est, como diziam os latinos. Um erro onde 3 assessores foram para Aracaju e utilizaram as passagens e os recursos públicos. Oxente, aquele não é Rosário Badaró? É ele, senhor, seu coronel. Gente, mas o que o candidato do Partido dos Trabalhadores está fazendo aqui? Cada dia parece um louco com mais facilidade de trabalhar na internet. Agora fizeram a mesma coisa com o Lula, entendeu? Não é uma loucura. Um desindivíduo a serviço da subversão arruacista conseguiu se infiltrar na administração municipal e botar no nosso computador uma penca de informações difamosas. Agora temos que achar esse hacker para puni-lo, né? Rádio Difusora de Sucupira, que não erra na mira, transmitiu diretamente do Sucupira Futebol Clube. Leva para dentro da área o chute, Lewandowski! Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Nós não podemos nos dividir entre uma seleção com o nome, de repente, de Filipão, de Tite, de Mano Menezes, de Fernando Diniz. Não. Nós temos uma seleção brasileira, uma seleção do povo. Não se esqueça que o lema é bola pra frente que o Dorico é presidente. Eu, se fosse técnico de futebol, eu não permitiria que o presidente do meu time, por mais importante que fosse escalar o meu time. O meu time é eu que escalo. Se eu perder, me tirem. Se eu ganhar, eu continuo. Então, a partir de agora, não é a seleção do Dorival. É a seleção do povo brasileiro. Eu espero que seja comemorado com uma grande vitória. E avante Sucupira! Sucupira! As falas do Bem-Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Débora Gonçalves. Panorama CBN. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br.
E além disso, você pode seguir, comentar e dar 5 estrelas nesse episódio lá no Spotify. No Apple Podcasts você pode seguir a gente, lá no Deezer favoritar, no Google Podcasts pode se inscrever, no Cashbox pode se inscrever e também dar like, na Amazon Music você pode seguir a gente e na Alexa você pode colocar o Panorama CBN como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou boa noite. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você, bom descanso, bom final de semana e até segunda!